Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma dúvida que é recorrente, inclusive eu recebi um comentário esses dias que me motivou a trazer com mais profundidade aí sobre esta questão. Era um comentário bem assim, vou fugir um pouco do assunto, minha observação é sobre o Tesouro IPCA, nem sempre ele é garantia de não perder dinheiro, correto? Era uma pergunta, porque se a inflação disparar, vamos perder o poder de compra por causa do imposto de renda. Imposto de renda como poder de compra não adianta. Para se proteger de fato a longo ainda prefiro renda variável. Você concorda com a minha visão? Faz sentido ou não? Temos aí uma pergunta. Li aqui, eu não trouxe na tela, né? Porque teria um esforço de tecnologia que eu preferi já gravar lendo para vocês aqui. E o seguinte, a gente vai analisar essa pergunta. Qual que é a pergunta no fim das contas? Cara, se a inflação dispara, eu invisto num título que me protege da inflação, eu vou ganhar mais. Só que eu vou ser cobrado imposto de renda em cima da inflação. Essa é a visão. Se você pega simplesmente isso, você já fala: nossa, não faz nenhum sentido. Nunca vou investir nesse título. Mas eu quero dar uma outra perspectiva aqui para vocês, especialmente sob a ótica de que o imposto de renda vem para todo mundo e a inflação também vem para todo mundo. Então, se você tem um título que se protege da inflação, você vai ganhar mais se a inflação sobe. Se você tem um outro investimento que não te protege da inflação, você não ganha mais se a inflação sobe e você tem um problema de não estar protegido da inflação. Entende essa questão? Eu vou trazer com dados aqui para vocês. Obviamente que é o que a gente sempre faz aqui. A gente não simplesmente fala e ponto final. Vou trazer vocês aqui para meu navegador. Vocês já estão vendo. E vamos lá. Aqui no Tesouro, vamos começar do começo mesmo. A gente vem aqui no Tesouro Direto. Títulos, preços e taxas. Você vai ver os títulos que estão disponíveis para compra, inclusive agora que o mercado está aberto. E a gente tem títulos pré-fixados que pagam, né, uma taxa pré-fixada. A gente tem Tesouro Selic, né, aqui embaixo, né, que você rende a taxa Selic, e você tem o Tesouro IPCA. A gente está falando sobre esse cara aqui. Existem três tipos aqui, três vencimentos diferentes do Tesouro IPCA. Esse cara você investe nele, se você segura até o vencimento, você tem garantia de ganhar essa rentabilidade que está escrito aqui, 6,07 todo ano, mais a inflação. Então, por exemplo, se você tem uma inflação de 1%, você ganha 1% mais 6. Se você tem uma inflação de 20%, você ganha 20% mais 6. Até a data de vencimento dele, que é em 2029. Vamos ver a data, ó, 15 de maio de 2029, por exemplo, esse cara aqui vence. Então, a gente vai fazer algumas simulações aqui para você entender em que cenário seria um problema, né? Em que cenário a gente teria uma inflação que dispararia tanto que acabaria que você não renderia nada de juro real, simplesmente pagaria imposto em cima da inflação. Esse cenário existe, eu vou te mostrar, mas depois, você não sai desse vídeo antes da gente concluir o raciocínio, não. Antes de tudo, né, a gente vai depois te mostrar essas duas outras abas aqui, que eu tenho bastantes considerações para fazer com vocês sobre essa perspectiva. Ah, então seria melhor outro investimento. Então a gente vai trazer isso aqui também. Então estamos aqui no Excel. Temos o nosso querido Tesouro IPCA 2029, que é um título que vai render o quê? A inflação, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que é a nossa inflação oficial no Brasil, mais a rentabilidade dele. Se você compra ele aqui hoje, você tem garantia de receber isso aqui até o vencimento. No meio do caminho, você não está preso, você pode sair. No meio do caminho, você pode sair. Eu quero sair antes de 2029, pode sair. Só que quando você sai, você tem que sair numa condição justa de mercado. Condição justa é o que está sendo praticado no mercado no momento que você sai do título. Então você comprou um papel, né, que garantiria que você chegaria no vencimento e receberia 6,07 de rentabilidade. E daqui a 2 anos você quer sair, e naquele momento o que é justo, vamos supor que é 10%. É inflação mais 10%. Então você tem que vender nessa condição justa. E aí que entra a marcação a mercado. Tem como você ganhar com marcação a mercado, ou é possível você até perder com marcação a mercado. Se você quer se aprofundar nisso, aprofundar nos títulos do Tesouro, tem minha formação e as turmas estão abertas, tá? Tem um link aqui na descrição, você pode conhecer e virar meu aluno ainda hoje para se aprofundar nesse mundo do Tesouro Direto. Lá tem do zero até marcação a mercado avançada com o Tesouro. Beleza? Então, marcação a mercado é outro tema, né? A gente não vai se aprofundar nisso, mas só para te explicar que você não está preso até a data de vencimento, que é 15 de maio de 2029. Beleza, vamos supor, a gente está aqui hoje em 2024. Vamos arredondar e dizer que faltam exatamente 5 anos, né? Vamos supor que faltam 5 anos aqui para a gente chegar, ou seja, 5 anos de inflação.
Se a gente supõe uma inflação de 4% ao ano, né, quanto que a gente vai ter de inflação? 5 vezes 4? Não. Isso não seria uma conta financeira, não estaria correto, você tem que capitalizar o valor, né? Então a conta correta seria 21,65%. Né? Que daria, de Matos, deu quase, né? 5 vezes 4 deu 20, né? Mas tá vendo que dá errado, né? Não deu o valor certo. Então tem que capitalizar. E aí daria 21,7% de inflação acumulada por todo o período. E o 607, vamos colocar ele aqui também. 5 anos de 607, a gente consegue também descobrir que seria 34,3%. E você capitaliza esses dois. Então você tem que somar os dois, não pode simplesmente somar. Tem que somar os dois, né, multiplicando também de uma forma financeira. Então a gente vai descobrir quanto que seria a rentabilidade total desse título se você... Opa, apertei o F1 aqui, dá uma raiva. Se você tivesse investido nele hoje e levado para o vencimento com essa taxa aqui, 6,07, mais uma inflação aqui de 4% no ano, durante esses 5 anos. Você teria 63% de rentabilidade, ou seja, investiu 100 mil, vai ter quanto de rendimento? 63% dos 100 mil, 63 mil, e aí você vai ter no total 163 mil. Ah, e se eu tiver investido mais, se eu tiver investido 200 mil, né? 200 mil, sem problema, tá aqui. Então, essa lógica precisa já ficar na sua mente, que a inflação entra como rendimento. Isso não é um problema. Isso não é um problema porque você está se protegendo da inflação. Só que qual que é a conta que a gente faz? Vamos tirar o imposto de renda disso aqui? Vamos tirar o imposto de renda. Então você teve 63% de... Desculpa. 63 mil de rendimento. Vamos tirar os 15% de imposto de renda, porque é 15%, porque você já segurou o título por 2 anos. Tá? Segurou por 2 anos é 15% de imposto de renda. Então vamos organizar os nossos dados aqui, ó. Valor, né? Valor inicial. Rendimento. Imposto de renda. Valor final. Beleza? Então o valor inicial nosso foi os 100 mil. O rendimento foi os 63, né? E a gente vai ter aqui um imposto de renda de 15%. Então, esse valor vezes 15%, que vai te dar 9 mil de imposto de renda, vai tirar do seu valor. Então, você vai ter os 100 mil mais o rendimento, menos o imposto. Pronto. No final, você ficou com 153 mil. Isso representa quantos por cento de ganho, de fato? Que, teoricamente, era 63%, mas como você tirou o imposto de renda, aqui a gente vai descobrir que você, de fato, aumentou seu patrimônio em 54%. 53,9%. Beleza? Então aqui vem a questão. Você teve uma inflação acumulada? Você teve uma inflação acumulada de 21% nesse período. Você rendeu 53,9%. Tá tudo bem, né? Você ganhou da inflação. Ganhou da inflação. Beleza, agora vamos supor um cenário hipotético de uma inflação absurda. Vamos dizer que ela deu 40% ao ano. Tô super exagerando, só para você ver o efeito que vai dar. Uma inflação super exagerada, olha aqui. Você teve uma inflação acumulada de 437%. E no final, você ainda, tirando imposto de renda, ainda assim, ganhou da inflação. Só que, olha que interessante, você não ganhou todo o valor de juro real. Por que você não ganhou todo o valor de juro real? Porque é lógico, você não vai ganhar o valor total de juro real porque tem imposto de renda. Então você sempre vai ter imposto de renda, sempre vai comer um pedaço da rentabilidade. Mas existe um cenário de Matos onde eu perco para a inflação? Onde eu perco para a inflação? Existe esse cenário. Se a gente exagera ainda mais aqui na inflação. E aí você vai chegar, né, no imposto de renda aqui total tão absurdo que você vai quase anular aqui a sua rentabilidade. Porque aqui nesse caso, os 6% ao ano ficou irrisório perto da alta inflação ao ano de 500%, que é uma coisa totalmente absurda. Eu estou colocando só para fins didáticos para você ver os números absurdos que ficam aqui. Então, no fim das contas, qual que é a queixa das pessoas? É que você tem esse imposto de renda aqui, ele vem em cima da inflação. Então, acaba que gera uma sensação ruim para a gente dizer, nossa, mas eu tenho um título que me protege da inflação. Se a inflação for alta, eu recebo a inflação, mas eu vou pagar imposto sobre o que vier de inflação.
E eu vou te dizer, isso é absolutamente normal. Não como um defensor do Tesouro, eu preferiria também, tá? Eu preferiria muito que não tivesse imposto na parte da inflação. Mas quando eu entendo a lógica dessa rentabilidade, eu entendo que não faz sentido eu querer um título assim. Não faz sentido financeiro, porque na prática ele te protege da inflação. Mas o que é a inflação nesse título? É a forma de rentabilidade dele. Então, a forma de rentabilidade é ser indexado, né? Que ele está indexado ali, anexado a algo. Ele está indexado à inflação. Ele poderia estar indexado a outra coisa? Poderia estar indexado a IGPM, como já existiu no passado, que é um outro índice de inflação. Poderia estar indexado a dólar. A gente não tem hoje um título assim, mas poderia. Indexado quer dizer estar relacionado. A rentabilidade que você recebe é rentabilidade. Faz o seguinte: ignora inflação e olha só para a rentabilidade total. Você tem uma rentabilidade, se nesse cenário aqui, de 63%. Então você investiu 100 mil, teve 63 mil de lucro. Isso é lucro. Qualquer investimento você investe e tem um lucro. Desse lucro vai ter imposto de renda. Vai ter imposto de renda. Então 100 mil investido, 63 de lucro, você vai pagar 9 mil de imposto de renda e vai ter um valor final aqui de 53% ainda, 53,9% de lucro. Então, a lógica de você pagar imposto em cima da inflação, ela tem que ser reescrita. Você tem que pensar, eu estou pagando imposto em cima da rentabilidade que eu tive. Você investiu em algo que rendeu e você teve imposto de renda. Por que eu digo isso? Porque se a inflação dispara, ela dispara para todo mundo. Se você vem aqui no final e falar, mas de fato, quanto que foi aqui, né? Vamos fazer uma continha aqui. Quanto que foi que eu ganhei acima da inflação? Que é uma conta que muita gente está pensando aí. Você pega aqui o valor da inflação e diminui aqui o valor. Então, você teria aqui na prática, ó, 26% por todo o período. E vamos trazer aqui para apenas um ano, para a gente conseguir ver, né, quanto que seria aqui? 1/5. Não se preocupem com essas contas, tá? Você não precisa fazer ela, não. Mas aqui, a rentabilidade que o título prometia de 6,07% real, né, quando você for ver lá no final, líquida de imposto de renda, vai ser 4,81. 4,81. Então, é uma visão que você pode ter. Mas essa visão não altera o que está acontecendo na prática. Na prática, você tem um título que te protege da inflação. Se a inflação vier mais alta, sua rentabilidade é mais alta. Em cima da sua rentabilidade, vai ter o imposto de renda. Não importa se a rentabilidade veio de uma inflação alta ou baixa, você sempre vai ter imposto de renda. Assim como, por exemplo, em renda variável. E a gente entra, então, nesse comparativo. Porque essa dúvida surge e começa a induzir as pessoas a falar, é melhor renda variável. E aí eu te digo, não é melhor renda variável? É uma afirmação que eu te faço não com base no que o de Matos prefere, mas é com base no que eu vivi e no que eu vejo do mercado. Por isso que eu disse que tem aquelas outras duas abas para a gente conversar lá no navegador. Vamos lá, no navegador. E eu quero trazer vocês aqui primeiro para esta tela aqui. Deixa eu explicar devagarinho, vocês não vão se preocupar. A gente tem dois índices aqui, ó. IMA-B5 e índice Bovespa. Índice Bovespa é o índice de ações da Bolsa Brasileira. Conhecidíssimo, em todo lugar você vê índice Bovespa subindo X%, e até essa questão é engraçada, né? Quando o cara fala, o índice Bovespa está subindo 4% hoje. Pô, 4% parece uma coisa incrível, mas você consegue lembrar quanto que ele estava subindo ontem? Você consegue lembrar quanto que ele estava subindo antes de ontem? Então isso aí, essas, né, eu tô abrindo um parênteses aqui, só para dizer que quando você vê uma notícia assim, por exemplo, o índice Bovespa nesse momento está subindo 0,07%. Isso não é uma informação que te gera uma conclusão. Isso é uma informação que acaba aí mesmo, tá? Porque para você gerar uma conclusão, para dizer, a bolsa está subindo, você tem que olhar mais dias, né? Você tem que olhar um gráfico, né? Então, põe no Google assim, ó, Ibov. E aí você vai ver aqui, aí você puxa assim 6 meses. Aí você vai ter uma noção se de fato está subindo ou não. E você vê que nos últimos 6 meses inteiros ficou de lado, 1,17%. E isso aqui já considera dividendos, tá? Isso aqui o índice Bovespa vai se ajustando já. Se pagou dividendo, ele aumenta aqui o preço dele. Então, 1,17% é o que ele está subindo em 6 meses. Então, ele pode ter subido num dia muito, né? Pode ter, deixa eu ver um dia que subiu muito hoje, aqui ó, ontem, esses dias. Subiu mais de 1%.
Mas olhar só aquela rentabilidade ali do dia não é algo conclusivo. Porque você tem que olhar toda a floresta e não somente uma árvore. Tá? Quando você olha só uma árvore, você tem uma impressão muitas vezes errada. Tá? E as pessoas adoram te mostrar uma árvore, pega aqui 5 dias e fala, ó, que delícia, a bolsa só sobe. E aí você não observou que era só 5 dias que o cara tava te mostrando. Aí você tá vendo só a árvore e não tá vendo a floresta. Né? Até se você pegar, tipo, o Magalu, né? Tem gente que fala, ah, o trade do momento, né? Ó, você pega um horizonte de tempo aqui. Agora não dá mais pra falar isso, né? Mas nessa época aqui que ela deu uns repiques, né, pra cima, tinha gente que falava, olha, tá subindo, olha aqui, subiu 80%, mas o cara não tava olhando pra trás. Porque pra recuperar a queda que ela teve aqui, de quase 100%, você precisa ter 1000% aqui de rentabilidade para isso voltar. Essa conta é sempre bom de fazer, né? A gente está abrindo muitos parênteses, mas é porque faz sentido, porque a gente vai falar de renda variável, então faz sentido você saber disso, né? Que às vezes olhar só para uma árvore é um problema. Olhe para toda a floresta, né? Venha para trás, olhe horizontes maiores, que é o que eu vou te mostrar, comparativo da bolsa com a renda fixa em horizontes mais longos. E quando uma ação cai, por exemplo, caiu 10%, quanto que ela precisa subir para recuperar? Então a gente faz a seguinte conta. Vamos lá, o preço estava 10 e caiu para 9. Então, para subir, né, quanto que... Ó, vamos colocar aqui. Esse dividido por esse, você descobre que caiu 10%. E agora, para recuperar, como é que seria? Aí você tem que fazer a conta inversa. É o outro, né, um dividido por outro. Você tem que subir 11%, tá vendo? Então, se a gente joga isso aqui para baixo, 10 com 8 e assim por diante, vamos ver se o Excel vai me ajudar aqui, vai fazer tudo automático. Vamos ver se ele é inteligente. Ó, 7654. Beleza, tá vendo? Se uma ação cai 10%, você precisa que ela suba 11%. Se uma ação cai 50%, você precisa que ela suba 100%. Então é aquela história de você comprar uma ação, ela cai e você fica segurando. Não, mas ela vai voltar, ela vai voltar, ela vai voltar. E ela talvez nunca volte. Experiência, inclusive, que eu já tive no passado com ações. Tá? Você ficar ali casado com a ação achando que vai voltar e não volta. E aí, quando eu descobri mais sobre o tesouro, é o que eu ensino lá no treinamento, eu percebi que você, no tesouro, pode entrar no momento, pegando uma excelente rentabilidade. O negócio pode ir para baixo, pode parecer que você está perdendo. Se você liquidar, você perde. Mas se você segura no tesouro, você sempre ganha. Em ações não existe isso. Tem gente que casa com a ação, acha que ela vai voltar, mas não é assim. Nas ações você nem sempre ganha. Ó, caiu e vai continuar para baixo para sempre. Tá vendo? Não tem garantia nenhuma que volta. Ó, eu tenho que mostrar os casos podres, né? Para você entender. Não tem garantia nenhuma que volta. No tesouro, não. Se você tivesse entrado, o negócio tivesse ido para baixo, depois ele ia para cima. Com certeza. Então essa é a diferença. Aí você fala, ah, mas o tesouro não dá uma boa rentabilidade. Aí que a gente entra nas nossas outras abas aqui. Para eu te mostrar que isso é falácia. Isso é quem não conhece, isso é quem não aprofunda, tá? Eu vou te mostrar simplesmente a comparação do índice Bovespa, que é o índice com as maiores ações brasileiras, e a comparação dele com o IMAB. IMAB é um índice da Ambima, né, que faz a conta dos títulos do Tesouro Direto vinculados à inflação, Tesouro IPCA, faz a conta deles, apenas títulos com menos de 5 anos. Né? Por isso que esse aqui, na verdade, é o 5. Né? Eu vou até abrir o outro com menos de 5 anos também depois para vocês. Esse aqui é o IMAB5 e existe o IMAB. O IMAB junta todos os títulos do Tesouro IPCA. O IMAB5 com menos de 5 anos, o IMAB5+, com mais de 5 anos de vencimento. Ou seja, um título que tem um vencimento mais longo do Tesouro, ele sofre mais oscilação. Ele vai mais para cima ou mais para baixo, tá? Essa é a lógica. Então vamos lá. Se a gente compara aqui esse índice de renda fixa com a bolsa nos últimos 6 meses, você vai ter aqui ele lá em cima, rendendo aí 4%, e a bolsa rendendo 0,35%. Inclusive, vou ressaltar, já está descontado em dividendo, já está descontado de juros sobre capital, desdobramento, split, implit, tudo que você pensar aqui, tá? Ele ganhou da bolsa. Vamos pensar no horizonte de 12 meses. 12 meses aqui no comparativo de o índice de renda fixa com a bolsa de valores. Ficaram praticamente iguais aqui.
né? Deu aqui 8,13% para ele, 8,04% para a bolsa. Só que olha como a bolsa foi para cima, foi para baixo, olha como foi mais volátil, né? Nesse índice de renda fixa, você não teve volatilidade, olha como ele foi só para cima. Depois, 24 meses, vamos olhar para 2 anos. Novamente, ó, foi só para cima e rendeu mais do que a bolsa. É renda fixa e rendeu mais. Vamos pegar 3 anos aqui, 36 meses. Aí ele já começa a disparar. Isso aqui é consistência. Uma coisa que só vai para cima, ela pode parecer que vai devagarinho. Aí você vê a bolsa, ó, tem hora que dá uma rasgada para cima, maravilha. Mas olha só, quando ela volta, quando ela cai feio, para recuperar é um sufoco. Olha esse topo aqui, se você comprou nesse topo, bem onde está meu mouse. Você foi recuperar isso aqui mais de 2 anos depois. Foi recuperar só em 2024. Olha aqui. Só aqui que você começou a subir. Entende que não é assim simplesmente comparar a renda fixa com renda variável, não. Primeiro porque se eu pego dados históricos, eu vejo que a renda variável ganha da bolsa. Perdão, a renda fixa ganha da bolsa. E se eu pego questões de risco, eu vejo que o risco na renda fixa nem se compara com o risco da bolsa. Olha aqui, no longo prazo, a bolsa rendeu 690, né, aqui desde 2004. E esse índice de renda fixa, 1.113. Esse é um deles, esse é o índice mais tranquilo, que são títulos aí abaixo de 5 anos. A gente pega um outro índice, né, que é esse aqui, que é acima de 5 anos. Apenas títulos IPCA acima de 5 anos. Aí você vê uma disparidade absurda. Lá você tinha no longo prazo 1.100 contra 690. Aqui você tem 1.500. Ganha ainda mais e muito mais do que a bolsa. Esse índice aqui ele já varia um pouco mais, que são títulos com mais prazo, mas ainda assim, na maioria dos cenários, ele está sempre ganhando da bolsa. Com menos risco, com a certeza de que se você compra um título do Tesouro, você tem segurança que você recebe seu dinheiro de volta e corrigido e não perde. Leva para o vencimento, você nunca perde no Tesouro. Se você quer menos risco ainda no Tesouro, você pode comprar títulos de curto prazo. Aí você consegue ter menos risco. Olha aqui, nos últimos 24 meses também acabou ganhando. Nos últimos 12 meses, em algum cenário a bolsa ganha. Aqui, ó. Em um cenário a bolsa ganhou nos últimos 12 meses. Um cenário, eu tô te mostrando 10 cenários. 5 cenários aqui desse índice com mais de 5 anos e 5 cenários do índice com títulos de menos de 5 anos a bolsa ganhou em um cenário nesses 12 meses aqui. Então, isso aqui é para te dizer o seguinte: mesmo que a bolsa rendesse o mesmo que o tesouro, vamos voltar para a nossa explicação do porquê que a gente não precisa se preocupar com essa questão de pagar imposto em cima da inflação aqui. Porque mesmo que a bolsa rendesse o mesmo, vamos supor que você investiu 100 mil na bolsa, rendeu aqui, depois de um tempo, 63 mil, você também vai pagar imposto. Vendeu aqui mais de 20 mil no mês, você também vai pagar imposto. Ah, mas eu vou fracionar e vender 20, 20, 20, 20, 20, 20. Tudo bem, a gente está falando aqui de 163 mil. Você pode fazer isso, mas vamos lá. Você quer o dinheiro para comprar um imóvel. 163 dividido por 20, você vai ficar um ano inteiro para conseguir pegar o seu dinheiro de volta e evitar o imposto, né? Mas vamos lá. Você não evita o imposto, paga o imposto de renda que você está precisando de dinheiro, tá lá, R$ 9.500 de imposto de renda. A gente está supondo que a bolsa teria rendido o mesmo que o tesouro, que não é verdade, dos dados históricos que a gente vê, né? Não é verdade, não costuma acontecer isso. Ela rende menos, mas se rendesse o mesmo tanto, você ia ter que pagar imposto de renda da mesma forma. Você ia ter que pagar imposto de renda da mesma forma. Quando vem lá o dividendo para você também, né, o juros sobre capital, você também acaba pagando imposto de renda aqui ou lá dentro da empresa. Então você sempre paga o imposto de renda. A questão é, no Tesouro dá essa impressão de que, né, você está pagando imposto em cima da inflação. Só que a inflação está entrando ali para ser uma rentabilidade para você. Por isso que eu não vejo problema nisso. Não vejo problema porque a inflação está fazendo você se proteger. Se a inflação vier alta, você ganha muito. Em outro investimento, se a inflação vier alta, você não tem um vínculo com a inflação, você não ganha muito. Você simplesmente perde o poder de compra. Por isso que eu não vejo um problema, né? Por isso que, para concluir aqui o nosso vídeo, eu digo que estudar mais sobre o tesouro faz a diferença na sua vida financeira, no seu futuro, faz a diferença no valor que você vai conseguir acumular e esse valor que vai definir a renda que você vai ter no futuro para você conseguir se aposentar bem, tranquilamente
Então, estudar mais te leva para esse caminho, né? E aprender a ver, né, com outro olhar algumas dessas questões, a não simplesmente acreditar no que alguém disse. Alguém disse que esses dias eu vi um estudo, cara, no Invest, absurdo, falando sobre o dólar. Sério, eu até printei que um dia eu quero até trazer para vocês. Porque, assim, deixa eu ver se eu acho o print aqui. O cara falava uma atrocidade, cara, absurda aqui. Descontando o rendimento, o seu poder de compra diminui 1,1% ao mês, considerando o dólar real. Não faz nenhum sentido. Só que aí, quem não se aprofunda um pouquinho, lê um negócio desse, um artigo, fica apavorado. Nossa, eu preciso dolarizar meu capital. E você vai ver o que o cara tá fazendo. O cara tá fazendo uma campanha para alguma empresa que leva dinheiro de brasileiros para investir nos Estados Unidos. Então, o senso crítico, ele vai sendo desenvolvido conforme você vai aprendendo. Eu tenho hoje senso crítico para analisar porque eu estudei. E é isso que eu proponho para vocês, se aprofundar. Se inscreve aqui no canal, acompanhe os nossos vídeos. Se você quer um passo além, eu tenho formações, formação em tesouro, tenho uma formação em investidor completo, que é o método C3, só que o método C3 as turmas não estão abertas, tá? Mas o curso Tesouro está aberto, você pode se inscrever e aprofundar para você entender esses detalhes. E entendendo esses detalhes, você não é tapeado. Essa é a questão, você não é sufocado pelo excesso de informação e acaba tomando decisões erradas. Essa é a minha missão, inclusive, aqui no YouTube, é abrir o olhar de vocês de uma forma mostrando dados, sem vieses nenhum. Eu não puxo sardinha para nenhum lado. É o que eu falei, eu preferia que o Tesouro não me cobrasse imposto em cima da inflação, mas eu entendo porque ele cobra, porque a inflação é apenas uma forma de dizer quanto você vai ganhar. Ele cobra imposto não em cima da inflação, ele cobra imposto em cima do que você ganhou. Igual em qualquer outro investimento. Você investiu em CDI lá e vai ter imposto de renda, da mesma forma, entende? Que o imposto não vem em cima da inflação. Por que a inflação? Não. Ah, podia ser 100? Podia. Né? Quem sabe, né? Um dia. Pode ser que um dia eu faça isso. Eu acho muito difícil, mas não é impossível. Então, esse é o recado, tá? Então se inscreve aí também no canal. Se você quer dar o passo além, clica aí, aproveita esta oferta. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.